Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini novamente e a gente chegou à nossa última videoaula sobre a biotecnologia para a produção de pães. Agora a gente vai focar o nosso fluxograma nas etapas do nosso processo de produção. Lembrando, anotem tudo o que for necessário, tirem dúvidas, pausem o vídeo, assistam novamente caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, me mandem mensagem e a gente vai conseguir construir um conhecimento interessante juntos. Vamos lá? Então, vamos comentar brevemente sobre cada uma das etapas do processo para a produção de pão, do nosso fluxograma. A primeira etapa é o recebimento, em que a gente vai adquirir as nossas matérias-primas. A gente já comentou sobre algumas matérias-primas anteriormente, sobre a função de cada uma delas, se elas são essenciais ou se são apenas ingredientes enriquecedores, mas eu ainda recomendo que vocês leiam o artigo que eu deixei disponibilizado no Moodle como leitura complementar, porque ele é bem interessante e ele vai falar mais detalhes sobre a função de cada um dos ingredientes que podem ser adicionados no pão. Depois que você tem os ingredientes, é necessário você pesá-los, ou seja, você aferir a massa e garantir os valores essenciais conforme cada tipo de pão. Vocês já devem saber que para o preparo da massa, dependendo do tipo de pão, a quantidade, a massa de cada ingrediente vai variar e também vão variar algumas etapas do processo. Esse fluxograma que eu estou mostrando para vocês é apenas um fluxograma generalizado. As etapas para o processo de cada pão vai variar também dependendo do tipo de pão. Depois da pesagem, aí você vai ter que misturar todos os seus ingredientes. Misturar significa que você vai homogeneizar os ingredientes. Lembrando que essa mistura ela é muito importante e deve ter muito trabalho mecânico mesmo. Você deve cansar o seu braço de tanto sovar essa massa para garantir o desenvolvimento do glúten. Claro que existem misturadeiras automáticas, mas neste caso você tem que garantir o desenvolvimento do glúten, ou seja, garantir a hidratação das proteínas da farinha para que haja uma boa formação desta rede e para que o nosso pão consiga crescer e ficar macio. Depois dessa etapa vem a cilindragem e o corte. A cilindragem e o corte acontecem quase que simultaneamente e é uma operação física para obter os pedaços dos pães em massa e peso apropriados. Essa etapa ela pode ser manual ou mecânica. E ela é importante caso você tenha interesse em comercializar esse pão ou para que você produza pães com formatos, com pesos, com massas mais padrões. Desculpa. Depois da cilindragem e do corte, tem uma etapa que não está presente aqui, que vem antes da modelagem, que é a etapa chamada de boleamento. Essa etapa, essa fase intermediária entre a cilindragem, corte e a modelagem, ela é muito importante, por isso que eu vejo a necessidade de comentar aqui com vocês. O nome dela é boleamento, escrevo aí no caderno de vocês, e ela realmente, a gente vai fazer uma bolinha com a massa do pão e deixar essa bolinha de pão descansar um pouquinho. Durante esse descanso, a massa ela vai ficar menos pegajosa, que até então a massa ia ficar muito pegajosa, muito difícil de se trabalhar. E ela vai formar uma superfície mais contínua, o que vai facilitar a etapa de modelagem, que é a etapa posterior. Enquanto a bolinha de massa está lá descansando, por uns 5 ou 20 minutos, vai acontecer uma fermentação secundária, em que a massa vai recuperar um pouco a sua extensibilidade e vai crescer um pouco. Aí a gente chega na etapa da modelagem, que vai servir para melhorar também a textura e a estrutura do pão, em que você vai ter que modelar as suas massas na forma apropriada do seu produto.
Vocês já devem ter percebido que cada tipo de pão tem um formato apropriado. E é nessa etapa aqui em que você vai modelá-lo neste formato apropriado. Nessa etapa, a sua massa ela vai reduzir um pouco o volume, porque você vai estar mexendo nela, mas ela vai recuperar o volume na etapa posterior, que vai ser a etapa de fermentação. Então, a gente vai chegar na nossa fermentação final, aqui. Essa etapa ela pode ser realizada em uma câmara de fermentação que controla a temperatura e a umidade. E essa fermentação vai ser bem maior, bem mais longa do que a fermentação secundária que a gente explicou na etapa anterior à modelagem. Ela vai durar de 40 a 120 minutos e esse tempo vai depender do tipo de pão e da qualidade da farinha. Nessa fermentação vai acontecer tudo aquilo que nós estudamos nas aulas anteriores. A massa ela vai readquirir o seu volume e essa etapa também ela é muito importante porque ela vai garantir a qualidade da textura das células do miolo do pão. Vai deixar o nosso miolo do nosso pão mais macio. Então, é uma etapa bastante importante e a gente estudou um pouquinho sobre ela nas aulas anteriores. Depois, a gente chega na etapa de cozimento. Vocês já sabem que o cozimento é um tratamento térmico e ele vai ocasionar muitas modificações no amido, nas proteínas, vai ocasionar várias modificações na nossa massa. Durante o cozimento, as enzimas que estavam presentes na farinha, elas vão ser inativadas. E também vai acontecer aquela formação daquela crosta pela reação de Maillard que a gente viu anteriormente. O pão ele vai desenvolver o seu gosto e o seu aroma também. O cozimento ele pode acontecer em diversos tipos de fornos. Tem forno movido a eletricidade, a gás, a óleo, a carvão. Então, pode acontecer em diversos tipos de fornos e geralmente acontece em uma temperatura entre 200 e 300 graus Celsius. E o tempo vai variar conforme o tipo de produto. E a nossa última etapa é o resfriamento. Quando os pães estiverem prontos, quando eles saírem do cozimento, eles vão ter que ser resfriados, ou seja, eles vão ter que atingir a temperatura ambiente. E só então eles vão poder ser fatiados ou embalados. Esse resfriamento ele pode ser mecanizado também, por esteiras com injeção de ar, mas não vamos focar nessas etapas de mecanização. O importante aqui é saber que o pão ele tem que estar frio no momento em que ele for ser fatiado, porque isso pode causar se ele estiver quente, pode causar algumas deformações no corte. E também ele tem que estar frio no momento em que ele for ser embalado, porque se ele for esfriar dentro da embalagem, pode condensar a umidade, o que vai levar ao crescimento de alguns fungos, e isso não é interessante para o comércio e pode causar mal à saúde. Então, é legal, né? Era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que a gente consiga visualizar cada uma dessas etapas deste fluxograma nas nossas aulas práticas que vão acontecer. Eu espero que ano que vem. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar mensagem. Aqui eu coloquei alguns tipos de pães para vocês observarem. Observem que eles têm diferentes formatos, diferentes cores e também eles têm diferentes calorias. Nós temos o pão sueco preto aqui, deixa eu só pegar o cursor, em que ele tem 78 calorias. E também nós temos o pão de hambúrguer com gergelim aqui, com 224 calorias e assim por diante. O princípio de produção destes pães é basicamente o mesmo. O que vai variar vai ser a concentração de alguns ingredientes mais específicos, mas o princípio vai ser basicamente o mesmo e o tempo e os procedimentos em algumas etapas também pode variar. Já aqui eu coloquei um exemplo mais nítido sobre as diferenças entre os diferentes tipos de pães.
vocês podem verificar que vai variar a concentração de vários ingredientes e também nós teremos uma variação no teor nutricional. Como vocês podem ver, nós temos pães com diferentes calorias, com diferentes teores de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de fibras, mas vale sempre lembrar que o princípio de produção é o mesmo e o que vai variar vai ser a concentração desses nutrientes e o tempo e o procedimento que vai ser levado em algumas etapas, ok? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nós podemos encerrar a nossa aula sobre biotecnologia aplicada à produção de pães por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por assistir todas as videoaulas. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram comentar algo, vocês têm meu número pessoal, podem mandar mensagem. E agradeço novamente a participação de vocês. Bons estudos! E até a próxima aula semana que vem.